próximo painel com o doutor Rodrigo Carpati, que irá dizer a respeito da eleição de síndicos, exigências e legalidades em todo este entorno. A palavra é sua, doutor Rodrigo Carpati. Obrigado. Eu acho que a gente está num momento que é difícil a gente sair do próprio momento que a gente está, mas se a gente tentar fazer um exercício, isso às vezes acontece naturalmente quando você pega e vai... eu peguei outro dia um avião com a família e fui para o Nordeste. Você vai lá para o fim do Nordeste, uma cidadezinha pequenininha, daí você consegue olhar para cá e falar, cara, que loucura que a gente tem vivido nesses centros, né? Assaltos, hoje a Jovem Pan anunciou um assalto, uma mulher levou um tiro na Vila Olímpia, daí o bullying do colégio, a dificuldade de se ganhar dinheiro cada vez mais, as pessoas cada vez mais precisando de remédios, as crianças e os adultos, só que grande parte desses problemas estão aonde? No condomínio. O condomínio é o reflexo da sociedade. O que acontece no mundo, acontece lá é o mundo. O condomínio é e eu estou escrevendo sobre isso, é um micro ecossistema, é um ecossistema completo. Então a gente consegue ter um retrato da sociedade. Você vê a criminalidade fora, as drogas fora, você vai achar o quê? Que a pessoa passa num portal? Ninguém passa num portal. Os problemas estão ali. Só que, diferente do que acontece na sociedade, muitas vezes a gente consegue mudar o nosso microcosmos. Então, eu acho que é isso que me dá forças, porque eu já tentei mudar meu bairro, eu já tentei me envolver em questões de segurança pública, fui ameaçado, já sofri também perseguição igual vocês, como advogado, sei o quanto dói, sei o quanto transtorna, já fiquei sem dormir por meses, achando que iam me pegar na rua. Então, assim, isso é muito complexo. Infelizmente, eu não consegui mudar o bairro, já me envolvi na política, já falei com o secretário de segurança, existem interesses políticos por trás de muita coisa, mas o meu condomínio eu consigo mudar. Eu já fui síndico. O meu condomínio eu consigo mudar, porque por pior que a sociedade esteja, eu consigo implementar políticas. E assim como ocorre com as crianças, o bom exemplo contamina. Então, a partir do momento que você consegue... e meu pai diz uma coisa muito interessante. Não te dei oi, Joey, tudo bem? Que a sociedade, o condomínio tem alma. E é muito louco. Meu pai está no mercado desde 76, entrei com ele em 95. Você vai no condomínio tal, vai ser um caos. Não importa se é a Vanessa, se é o seu Dilson, se é a Dai, todo mundo que for síndico ali vai sofrer, e daí vão se mudar pessoas, e a energia vai ser péssima, Amanda, vai ser a mesma energia, porque aquela é impressionante. Eu não sei, eu gosto de uma frase em espanhol que fala assim, eu não creio em bruxas, mas pelo que ai, ai. E é verdade, quem tem um mínimo de sensibilidade sabe. E da mesma forma, lembro do dia que eu fui no prédio do seu Dilson, assim, é outra energia. E não importa, vem gente, vai gente, você volta ali, o seu Dilson tem a hortinha no fundo, as pessoas descem, então a gente vai contaminando. Então esse eu acho que é algo que a gente pode fazer. A gente não vai mudar a sociedade, mas o nosso prédio, com força, a gente consegue impor um ritmo. Mesmo numa sociedade doente, que sofre de grandes problemas, e isso não vai ser resolvido. A gente vê o movimento do mundo, né? Os Estados Unidos, que é a maior estabilidade econômica que a gente tem no nosso século, né? A referência de poder, entrou um cara, independente de política, pessoal, independente de esquerda e direita, entrou um cara que está com o pensamento e está revolucionando. Daí você vai um pouco mais ao lado, Europa, país maravilhoso. Quem quer sair do Brasil quer ir viajar para a Europa. Instabilidade, antissemitismo, problemas. A Alemanha com problemas financeiros, as fábricas na Alemanha fechando. Então, assim, o cenário mundial é complexo. Mas, diante de tudo isso, nós precisamos sobreviver e tocar. É cansativo, todos os dias a gente acorda, né, nos grandes centros, poxa, preciso produzir. Eu lembro que li uma reportagem há alguns anos que falava que
no Japão, tinha uma síndrome que era algo parecido com o burnout, que as pessoas caíam e morriam no metrô, de exaustão, que trabalhavam naquelas fábricas, 12 horas, iam para casa, dormiam um pouco, voltavam, e que tinha uma parcela considerável ali, que eles estavam preocupados, de pessoas que do nada desmaiavam e caíam de uma exaustão. Então, assim, algumas lições a gente tira disso. Tem uma frase chinesa que fala assim, cuidado com o mau cheiro da feira, porque a gente se acostuma. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque aquilo que a gente vai fazendo de hábito, eu sofro isso, assim como vocês, aquilo que a gente vai fazendo de hábito vira a nossa vida. Eu não estava praticando esporte. E tudo bem, você não pratica, você entra no hábito. Daí eu comecei a praticar, daí comecei a me sentir melhor. Então, eu coloco isso no meu hábito, e daí do nada ele muda, mas eu forço. Então, tudo que a gente quer, a gente precisa primeiro desenhar, sonhar e depois trabalhar e forçar. Uma vez uma psicóloga me falou o seguinte, o caminho da construção é o caminho contrário. Eu falei, como assim? O caminho da construção é o contrário do mundo. O caminho normal de tudo é a ruína. Você compra uma árvore, uma planta, você não põe água, ela morre. Para que ela cresça, para que tenha prosperidade, você põe um filho no mundo, é fácil. Se você não criar, não ficar todo dia lá, cansativo, criar, ele vai ser um mau elemento. Então, assim, o relacionamento. Casei, já estou casado, está tudo bem. Não, é todos os dias. Então, o crescimento, eu sou síndico, todos os dias. E eu gosto de dizer isso, o que vocês fazem, o que a gente faz, nós não escolhemos. É um dom. Ser síndico é um dom. Ser advogado de condomínios é um dom. A gente recebe um chamado. Lógico que nós temos que pensar em trazer comida para casa, em ganhar dinheiro no que a gente faz, mas é um dom. É um dom. Você pega algumas pessoas e pergunta para elas, quer entrar nessa área? Eu tenho um condomínio que vai te pagar o dobro do que você está ganhando hoje. Não dá. Não, pelo amor de Deus. É um dom. A gente é encaixado naquilo que a gente faz. Então, a gente tem uma missão. É assim que eu me sinto. Eu me sinto parte de uma transformação. Então, todas as vezes que eu vou num condomínio ou que eu escuto um problema, é a nossa parte da sociedade. Por mais que a gente vai receber, é a nossa parte da transformação. Então, eu costumo falar para os síndicos, veste uma proteção, saiba que você é um instrumento de transformação naquela sociedade, naquele espaço. O Paulo, quantas vezes fala, vou desistir, não aguento mais, a mulher me persegue, o cara me persegue. Há 10 anos ele está aqui e o prédio está modificado, está harmônico, eu não entro lá, mas eu passo na frente, ele está fazendo a reforma que ele queria, ele resolveu o problema com o Pão de Açúcar, e a coisa vai caminhando, e a gente se sente satisfeito por fazer parte dessa mudança. Mas que tem doído, pessoal. Tem sido muito doído o que vocês têm nos trazido. Perseguições, stalking, assim, tem sido doído. A gente tem que se proteger. A proteção é ter uma boa administradora, é ter um bom jurídico, é ter uma boa assessoria, é ter um mindset de aquele síndico que bate na porta. Eu lembro de um síndico, eu não gosto de falar porque eu tenho um grande problema, eu às vezes atraio. Eu lembro um síndico que veio no escritório e ele falou o seguinte, eu já resolvi, o cara quer me perseguir, ele pegou, tirou o revólver, pôs na mesa e falou assim, está resolvido, doutor. Está aqui, ó, o cara vier, ele vai levar tiro. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. Daí ele falou que tem uma situação pior ainda. Porque minha mulher falou que ia embora de casa, porque ela estava com medo do cara que estava perseguindo a gente. Eu tenho até vídeos desse caso específico. E eu falei, e o que aconteceu? Ele falou assim, a hora que eu falei para ela, mulher, nega, ele falou, eu lembro dele falando, a minha nega, fica tranquila porque agora eu comprei um revólver. Ela pegou a mala e foi embora de casa. Então, assim, a gente tem que saber como tocar. É uma situação que hoje ela é engraçada, mas assim, eu fiquei desesperado. Eu falei, o cara perdeu a vida, perdeu a mulher, e ele recebeu o processo, enfim, esse prédio deu um grande problema. Então, você sai do prédio, aí você tem um processo,
nós temos um processo que a Célia não me deixa mentir, não sozinho pelo menos, que o síndico está condenado em 1.300.000. 1.300.000. E assim, quando o síndico se apropria, é um bandido, e tem, pessoal, o mercado é assim, tem gente boa e tem gente ruim. Daí você fala, ele mereceu, ele fez por onde? Mas quando o cara é condenado, e parte dessa condenação é por má gestão. E isso que a gente enfrenta no dia a dia. Você vai lá, putz, tudo bem, eu vou pegar o menor orçamento. Pessoal, eu fui síndico na praia por uns 5 anos. Foi o maior desafio da minha vida. Maior do que ser advogado desses condomínios gigantes, que alguns de vocês são síndicos, maior do que ser síndico do meu prédio em São Paulo, ser síndico na praia. Primeiro caiu o morro, né? Primeiro caiu o morro na praia. Então, foi um desafio, defesa civil, tive que intermediar, denúncia, tive que segurar, beleza. Daí acabou, teve que fazer uma obra. Destruiu o condomínio. Teve que fazer uma obra. Você cota na praia. Como é que você vai fazer uma obra na praia? Quem não tem noção, não é o preço mais caro na praia, é mais barato do que comprar em São Paulo, porque tem frete. A prestação de serviço é diferenciada. Então você se depara com situações de boa fé. E daí você é questionado. Daí um rapaz falou assim, eu sei o que vocês sentem. Doutor, estou achando que tem coisa errada aí. Cara, como é que minha mulher quer se separar de mim porque eu fiquei diuturnamente envolvido numa obra na praia de reconstruir uma rua. E ter que escutar um cara que talvez tenha coisa errada. Pessoal, isso dói demais. Eu sei como vocês sentem. Isso dói demais. Mas é o seguinte, eu não posso achar que o outro está de boa fé. Eu tenho que me resguardar. Não tem outro caminho. A hora que o cara falou, eu falei, não tem problema. O senhor ou acusa formalmente ou se desculpa, senão o senhor vai ser acusado. Não, desculpa, não foi bem isso que eu disse, estão aqui os orçamentos. Portal do administrador, importantíssimo. Então, assim, às vezes o gerente é arredio. Todas as vezes que eu fiz orçamento. E o condomínio, ele é uma constante. Então, todo dia tem cotação, todo dia tem problema. Se eu não subir na hora aquelas cotações, se perdem. Então, todo dia, quase matando o gerente, pelo amor de Deus, sobe as cotações. Pessoal, entra no portal. Eu falo que esses portais das administradoras são portais de transparência. Essa é a segurança. Como eu protejo o síndico? O síndico dono do condomínio não existe mais. Esse síndico morreu. O síndico, ele é o síndico feito para servir. Então, aquele síndico que não gosta de escutar, não gosta de atender, ele está fadado ao fracasso e ele tem que ter procedimento. Eu lembro uma vez um síndico ligou no escritório e falou assim, o síndico, dono do prédio, infelizmente, ele não existe mais. A gente precisa, eu não lembro qual era a sequência, mas eu vou seguir. A praia foi com certeza o maior desafio que eu pude enfrentar como síndico. E assim, e o que mata a gente são aqueles grupos de WhatsApp. Eu tinha um grupo do WhatsApp, eu lembro de 2 situações. Uma, eu estava viajando com a família, eu fui para um casamento em Itu, e a mulher ligou 7 horas da manhã, porque a gente precisava, para fazer a obra do morro, nós fizemos uma obra que teve que colocar aquela escada hidráulica. Teve que fazer uma escada hidráulica, eu contratei uma empresa de estrada que fazia escada hidráulica, e a mulher tinha autorizado a entrar dentro da casa dela. A empregada autorizou, disse que falou com a proprietária, e ela ligou e disse, ninguém entra mais na minha casa porque vocês estão invadindo a propriedade. Eu falei, senhora, a sua empregada, funcionária, disse que estava autorizado. Tem por escrito? Isso 7 horas da manhã em Itu. Daí eu falei, senhora, faz assim, assume o condomínio, vira síndica, vai lá, participa. Não quer deixar entrar? Não tem mais obra. Sim, é o limite que a gente vai chegando. E lembro a hora que o WhatsApp tocava, começa a te dar um estresse, daí eu convenci o subsíndico a assumir,
E daí é o seguinte, eles me bateram a obra inteira. Acabou a obra, fizeram a eleição e falaram assim, você vai continuar como síndico. Você precisa terminar o que você começou. Ah, como assim? Não, então você vai ficar de subsíndico. Não vou. Então, esses são os desafios. Vocês falaram um pouco da OAB, eu vou dizer que estar à frente da Comissão de Direito Condominial é algo muito importante, é algo transformador, porque nós temos momentos onde a gente consegue realmente fazer a diferença. Interferir em projetos-lei, emitir pareceres, esse parecer do CFA, do CRA, nós emitimos alguns pareceres, então, e a OAB fica aberta. Mesmo para síndicos, nós temos eventos. O último evento nós trouxemos um delegado, um coronel da polícia, um capitão da polícia. Então, são eventos que são importantes e são eventos oficiais, são solenidades dentro da OAB e vocês estão convidados a participar. E assim, quem tiver um projeto em prol da sociedade, que a gente consiga alinhar, ajustar e colocar para rodar, as portas estão abertas. Vamos falar um pouco. Primeiro, agradecer os patrocinadores. Esse evento tem sido cada vez mais rico, mais interessante, e isso é possível porque todo o dinheiro que entra é revertido para esse evento. A gente hoje tem um espaço maior, coffee break, a Omo Lavanderia, a Atala, o Karim está aí, Karim estava aí. Está aí. Agradecer ao Karim também, que é um encontro de almas. Quando a gente gosta de alguém, se identifica, é algo que faz sentido. Obrigado, Karim. E eu costumo dizer, vocês não contratam a Atala. A Atala precisa gostar do projeto, entender e saber que pode transformar. Isso é muito rico, pessoal. Só pode fazer isso quem trabalha com muita seriedade, muitos anos no mercado. Creu Elevadores, meu amigo Fábio está aí também. A Fast for You, que tem trabalhado muito nos mini mercados, a gente tem tido um resultado bacana. A gente colocou a Fast dentro do escritório também. A gente fez um mini mercado dentro do escritório. E o pessoal achou que era uma loucura. Hoje ninguém vive mais sem o mini mercado da Fast no escritório. A Ganá, que é um parceiro de vida também. Júpiter, ATM, Piscineiro Online e Modulocker. Eu não vi o pessoal do Modulocker, tá aí? Não vieram? E vou falar um pouco das frases, mas as frases não foram mudadas e eu já falei delas, então eu trouxe algumas frases novas que me fizeram sentido, alguns insights que eu tive hoje. Então vou pular essas hoje e vou para essas novas frases. Essas são boas. Pessoas comuns, com disciplina, superam gênios preguiçosos todos os dias. Então, é proibido desistir. Respira fundo, fala com Deus e continua. Seja feliz sem motivo. Vai na fé, não na opinião dos outros. Se você não mudar o que precisa, a vida mudará você. E nem sempre será do jeito mais fácil. Se algo é realmente importante para você, seu compromisso falará mais alto que as suas desculpas. Por fim, não menos importante, a paz que você busca muitas vezes está no silêncio de não reagir a tudo que te provoca. Você sabe que eu também, infelizmente, já sofri perseguição igual vocês, e acho que a melhor resposta é o silêncio, porque aquele que te provoca, ele espera a sua reação. Ele espera a sua reação. E quando você não reage... Eu não gostei nada. Oi. E quando você não reage, ele intensifica. Mas você tem que aguentar. É uma resiliência, porque daí ele vai perceber que não te atinge. A hora que ele percebeu que te atingiu, você virou refém do que ele faz. Voltou. Pessoal, e como a gente comentou, difícil, do mundo, de mudança, o condomínio cada vez mais toma espaço no mercado. Cada vez mais nós somos importantes. Então nós saímos de uma marginalização,
O advogado de condomínio, o síndico no começo do século passado, o síndico de 1940, ele era o porteiro. Ele cumulava a função. A legislação, primeira legislação condominial no Brasil é de 28. A primeira significativa é de 64. E a legislação de 28, eu não vou entrar em detalhes, apesar de ser muito interessante, ele não definia quem seria o síndico do condomínio. Primeiro que a prestação, que o pagamento da cota condominial era trimestral ou quadrimestral. E a cada 3 ou 4 meses era uma arrecadação. Você não tinha... Era apenas uma forma de se viver. E os primeiros condomínios são os condomínios de Paris, da França, daqueles prédios de 3 andares, e isso foi replicado no mundo. Então, esse era o condomínio do século da década de 20 no Brasil. E quem era o síndico? Para que síndico? As pessoas só moravam ali, né? Não tinha, você tinha a chave da porta e estava tudo certo. Arrecadar para quê? Que serviços? Esse conceito moderno que nós temos, ele passa a surgir na década de 60. Primeiro, em condomínios, um condomínio aos arredores de Marseille, que é um condomínio que nasce com serviços na década de 60, e depois em São Paulo você tem condomínios que são da década de 30, e que o icônico Martinelli e outros condomínios, e que demoraram 15, 20 anos para serem construídos. Hoje um condomínio clube desse porte, em 2 anos ele está ali pronto, vendido. Então a mudança daquilo que a gente tem é muito rápida, e a figura do síndico ele vai tomando uma proporção de insignificância. Quem era o gestor do condomínio na década de 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90? Administradora de condomínios. O papel era do administrador, o administrador mandava. O síndico era coadjuvante, ele obedecia às regras do administrador. Isso foi modificando, surgindo um síndico profissional, ele passa a ter expertise e a administradora passa a ser o coadjuvante, o prestador de contas, que na verdade é um caminho que a gente tem na América do Sul. Por exemplo, na Argentina, o síndico é o gestor do condomínio, o gestor contábil. A diferença aqui é que ele toma protagonismo, o síndico profissional, mas ele não faz, às vezes, de gestão. Ele ainda delega para a administradora. Na Argentina, o síndico profissional, e nós vamos ter um congresso lá, que vai ser muito interessante. A Joyce arrumou mais 2 palestrantes, não tem mais lugar para colocar tanta gente para falar lá. E esse síndico profissional da Argentina, a gente teve lá, visitei uma empresa, ele faz a parte contábil. Tem contador? Tem, mas o contador ele é algo acessório. E uma coisa interessante que eu vou tentar trabalhar aqui, lá você não é regulamentado, mas ele precisa de uma licença da província para funcionar. Então, eu quero ser um síndico profissional. Eu faço um curso oferecido pelo Estado, que isso pode ser credenciado por entidades particulares, inclusive 2 desses professores vão estar conosco lá na Argentina, e daí eu peço um requerimento e estou credenciado para trabalhar, desde que eu não tenha um processo criminal condenatório, eu tenho idoneidade civil, não está dependendo de nenhuma formação que esteja vinculada a qualquer profissão. Então é algo interessante. Hoje nós não temos uma profissão regulamentada, mas o exercício da atividade de síndico profissional é livre exercício de qualquer atividade no território nacional, desde que lícita. Isso está na Constituição Federal. Então, ser síndico é sim uma profissão, apesar de não ser reconhecida pelo Ministério do Trabalho e não estar regulamentada. Nós temos milhares de profissões e pouco mais de 80 profissões regulamentadas. A regulamentação não é uma necessidade. E é um mercado que chega a movimentar, logicamente que são dados que nós não sabemos como eles são obtidos, mas estão aí na mídia para vocês, que os condomínios movimentam no Brasil 190 bilhões de reais anuais. Ou seja, tem muito dinheiro, por isso que tem muito interesse. A gente sai daqueles condomínios que começaram a pagar o síndico profissional a R$ 1.000, R$ 1.500,
Há condomínios que pagam 20, 25, 30 mil reais para um síndico profissional. Então, é um mercado que tem café no bule. 10% dos endereços no Brasil ficam dentro de condomínios, ou seja, nós temos 68 milhões de pessoas que vivem em condomínios, quase um quarto da população. Mais de 420 mil síndicos em atividade, 80% dos empreendimentos são residenciais, 15 comerciais e 5 mistos. Lembrando que em São Paulo, nos últimos 10 anos, tivemos 7 mil condomínios, só se a gente, 2024 e 25, 2023 e 24, 1.700 e 2025 mais 1.000 condomínios. Pessoal, aquele que se especializar, que entender, Demilson, que é o que nós buscamos, todos vocês, nós também, nós sofremos, erramos, mas a hora que a gente entender como essa roda gira, nós não somos concorrentes um dos outros. E eu costumo dizer que a hora que eu tenho um síndico parceiro, a hora que eu tenho um advogado que não é concorrente, mas que faz a mesma coisa, pessoal, não dá para concorrer numa cidade com 40 mil condomínios, com 45 mil, tem condomínio para todo mundo. Quantos síndicos vocês conhecem que tem mais de 1.000 condomínios? Mais de 100 condomínios? A hora que o Levi fica amigo do Roger, a Augusta, do Demilson, o Paulo, todo mundo ganha. Pessoal, isso que a gente faz aqui, pessoas com a mesma finalidade, que se unem, que escutam as dores do próximo, que crescem com o próximo, conhecimento, network, de alguém que está no mercado há muito tempo. É esse cara que vai crescer. A hora que eu me uno, a hora que eu faço ganha-ganha, e não estou falando de bola, estou falando de parceria, eu vou longe, eu vou longe. Eu gosto dessa definição do síndico, porque a gente ainda trata o síndico de forma errônea. Essa é a definição do Venosa. O síndico desempenha o papel mais importante, não porque representa ativa e passivamente, mas porque ele exerce as funções executivas de administrador. É esse o papel do gestor, exercer as funções executivas de gestão. Tá? É esse o papel mais importante do gestor. E como é que ele vai exercer isso? Através da legislação. A legislação permite que esse gestor seja escolhido, mesmo que não faça parte do universo daquela comunidade. Eu posso, então, síndico profissional, mesmo que a convenção proíba? Esse é um grande dilema que a gente discute. Essa é uma situação que eu vou dizer para vocês que dá para a gente entender dos dois lados, e vou explicar por quê. Nós temos a forma de interpretar a lei, ela é ampla. É tão complexo a legislação que não existe uma forma única. Então, se eu fizer uma interpretação como se fosse uma norma cogente, se eu entender que é uma norma cogente, ou seja, de obrigatoriedade de cumprimento, eu não tenho dúvida que qualquer convenção que contrariar a convenção, norma de direito privado. Então, se eu entender que é uma obrigação, é um direito eu poder escolher alguém fora do meu universo, eu não posso ter uma convenção que contraria. Mas eu também tenho entendimento no sentido de que a legislação ela norteia o direito. Existem algumas normas que são norteadoras, como, por exemplo, alguns artigos no próprio Código Civil, na lei de condomínios, no espaço do capítulo do condomínio, que explicitamente me faculta o quê? Poderá a convenção dispor de forma diversa. Mas não necessariamente ele traz essa expressão. Então, entendendo que eu posso dispor, eu ficaria inclinado a dizer que é possível, sim, o síndico profissional, mesmo quando a convenção proíbe. E tenho 2 julgados, eles não estão aqui, estão
Então, eu modifiquei eu peguei esses últimos julgados de última hora e vou até fazer a leitura para vocês para a gente entender. Então, assim, nós temos parcos julgados no mercado. Esse é o problema, essa é a questão. A vida em condomínio, ela surge antes das leis. Então, o que a gente vive, depois vai ser transformado em legislação. Então, essa é uma das grandes problemáticas. E tive a oportunidade, a Célia teve comigo a oportunidade de conversar com o desembargador de uma forma mais intimista, assim, uma forma um papo aberto sobre condomínios, e a gente chega à conclusão que a legislação de condomínios é muito complexa. Você tem que ser um especialista, porque a lei condominial ela é muito ampla, ela não traz a especificidade como algumas leis trazem para cumprimento imediato. Ela requer uma interpretação como essa que a gente está fazendo. Então, se a lei fala que ele pode ser pessoa estranha, por que a convenção diz que não pode? A lei já está falando que pode. Só que uma é norma de direito público, feito pelo Estado, e a outra é norma de direito privado, feito pelo homem. Só que em alguns momentos prevalece a lei feita pelo Estado e tem momentos que não prevalece a lei feita pelo Estado. Então é difícil também a gente explicar. E daí onde a gente vai buscar auxílio? Na legislação, nos julgados. Só que a gente não tem, muitas vezes, julgados equalizados. Então, eu pesquiso julgados e eu passo a ter uma confusão maior do que eu tinha na interpretação da própria lei. Então, se torna algo complexo. Dois julgados interessantes que eu peguei para vocês, deixa eu ver se eu consigo... Não, eu não vou conseguir ler, que está muito pequeno aqui, mas eu vou depois, a gente passa no material. Um deles é do Rio de Janeiro, dizendo que, independente do que a convenção diga, prevalece a lei. Então, é possível, sim, o síndico estranho. Tá? A gente tem uma questão também importante, que é a questão do preposto. Então, muitos de vocês hoje trabalham como prepostos de condomínios ou pegam condomínios cada vez maiores e cada vez mais com necessidade de prepostos. Então, quem é esse preposto? Esse preposto está previsto no parágrafo 2º do artigo 1348. Quem investe alguém de alguma coisa? O síndico, o Roger, ele pega e transfere os poderes dele, parciais, logicamente, ou Levi, de representação das suas funções administrativas, mediante a aprovação da Assembleia, salvo disposição enquadrada na Convenção. Então, o que a lei está... A lei aqui não é dispositiva, ela não pode ser contrariada. Aliás, ela é dispositiva. Ele fala que ele pode transferir, ele dá permissão de transferência, mas ele diz que prevalece o entendimento da convenção. Esse parágrafo, onde eu vou usar esse parágrafo? Eu vou utilizar na nomeação de um preposto ou na delegação de poderes para a administradora. Hoje, se eu fizer uma assembleia e não mencionar a transferência de poderes da administradora, o banco não movimenta as contas. Tá? E eu tenho o parágrafo 1º. O que me diz o parágrafo 1º? A Assembleia pode investir outra pessoa nos lugares, em lugar do síndico, com poderes de representação. Quem é esse? Esse é o conselho, ou a comissão de obras. A comissão de obras. Eu estou delegando e eu poderia, eventualmente, imbuir o conselho nesse artigo? Poderia. É que normalmente a gente não define, né? A gente só coloca, fica Demilson eleito como pessoa jurídica, Demilson, como chama? Esqueci o nome. Mr. Síndicos, representado por Demilson, e sendo que nesse ato nomeia a DAI para os atos de preposição daquele condomínio X. Entendeu? Tem valor legal. De preferência, o preposto, ele ou vai ser nomeado em assembleia, mas se ele tiver
no contrato social, facilita depois também a forma de gestão. Papel, o que a gente tem que reforçar é que o papel do síndico ele é executivo. Quem delibera é a Assembleia. Então, eu, como executivo, eu preparo, como presidente, eu direciono, eu tenho poderes, mas quem define é a Assembleia. Na verdade, a gente questiona se no Brasil isso seria um semi-parlamentarismo, né? Porque muitas vezes quem manda é o Congresso. E no nosso condomínio não é muito parecido também. O síndico que quer impor a forma de trabalho como poder executivo, às vezes ele cai, igual alguns presidentes. O síndico que tem o Congresso, ele tem a paz de trabalho. Isso no nosso meio condominial e também no meio político reverbera em quê? Nos crimes de responsabilidade. No Congresso, responsabilidade fiscal, pedalada fiscal, e no condomínio, responsabilidade civil. Então, eu estou diante de um condomínio complexo, vou fazer a gestão. Vanessa pegou um condomínio complexo, que a Dai mora. Ela não vai resolver a vida do condomínio em um mês entrando lá. Tem questões com condôminos, ela vai seguir, como a gente fala no futebol, ela vai seguir a regra. Ela vai seguir a regra. Então, vou levar para a Assembleia, não importa o que ela pensa como pessoa física. E eu acho que a superação profissional está em lidar com problemas complexos como pessoa jurídica. Então, não importa a opinião do Rodrigo. Tem direito ou não tem direito? Então, essa é a questão. A hora que eu me envolvo politicamente naquele condomínio, eu sou parte do problema e eu me contamino. Né? É uma questão. O Paulo está aqui. A gente tem uma situação de beligerância no condomínio. O Rodrigo não tem nada contra o Paulo, pelo contrário. O Paulo não tem nada contra o Rodrigo, é uma questão legal. Então, é essa separação que eu preciso fazer para que o condomínio possa fluir. E pode ser que chegue um momento, e isso se chama maturidade, isso não é para mim. Abalou minha saúde mental, está aqui, ó, rescisão. Ah, mas é tanto. Eu estou no mercado, problemas são vocês, não o síndico, porque é impressionante como eles tentam transferir o problema. A Vanessa é louca, a Vanessa devia ter feito isso. Espera aí, cara, vocês estão no condomínio no 8º síndico e eu que tenho problema? Mas eu não vou dizer isso para ele. Você não vai convencer a criança de birra que ele está fazendo birra, pessoal. Você não precisa ouvir da criança, pai, eu sou birrento mesmo. Você não precisa ouvir, você tem que ser mais inteligente. E daí, pessoal, a hora que eu saí do condomínio Sambaqui, minha mulher falou assim, sua vida abriu uma janela. Você se libertou, você tem tempo. A gente não percebe o quanto algumas situações na vida, às vezes pessoais, às vezes profissionais, nos engolem, porque é o cheiro da feira. Vai na feira, você sente aquele cheiro ruim do peixe, depois de meia hora lá comprando, você não sente mais cheiro, pessoal. E a vida funciona assim, esse cuidado que a gente precisa ter. O preposto, ele tem a função de supervisionar áreas, comunicados, registro de ocorrências, supervisão de funcionários, participação, gestão de documentos, emissão de relatórios. O que ele não pode fazer? Tomar decisões financeiras, assumir obrigações legais em nome do condomínio, interferência em discussões e problemas entre condôminos, tomar decisões de segurança, realizar alterações estruturais e administrar as finanças do condomínio. Síndico com vínculo empregatício. Essa é uma questão que constantemente tem aparecido. Então, o condomínio ele não é o empregado do condomínio, ele é eleito, ele tem um cargo eletivo. As atribuições dele estão previstas no 1348, então ele tem uma obrigação legal trazida por lei e ele não é um funcionário do condomínio. Daí me surgem algumas questões importantes quanto a isso. Dos síndicos que muitas vezes se sujeitam a serem funcionários do conselho. Tá? Essa é uma questão que tem me incomodado, porque a hora que dá ruim, esse conselho ele foge. Eu vi isso no prédio que eu sou síndico, que eu saí, que eu moro. Eles contrataram um síndico profissional, queridíssimo,
e ele não pode fazer nada. Quem faz é o covarde do cara que reclamava de mim e que dá ordens para o cara e não tem a cara de dar, não põe a cara na frente e manda o cara fazer. Você vai lá e faz isso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, precisa ficar ajustado o que vai ser feito e como vai ser feito. Tudo bem, estou disposto a cumprir o que o conselho quer, desde que aprovado em assembleia e desde que esteja nos limites da atribuição de vocês. Mas assim, o conselheiro não quer que o cachorro circule aí. Tem uma convenção, tem um regimento interno, ele não tem que querer. Ele está extrapolando. Então, a gente tem conseguido educar os síndicos para protegê-los, para que ele cumpra a legislação, mas a gente vai precisar, em algum momento, educar esse conselho que acha que contratar um síndico profissional é ter um empregado no condomínio. Um bode expiatório de luxo, como disse a Vanessa. A seleção desse síndico que muito nos interessa. Então, e que a gente tem problemas constantes em condomínios. Tivemos um problema recente. Então, o que é o síndico? Quem define quem vai ser um síndico profissional? É aquela comunidade. Então, o Roger ficou sabendo que tem uma eleição de um prédio. A gente, algumas vezes, vai, algum síndico vai, mas a gente precisa entender que a Assembleia é um local privado. Então, o Roger chegou num condomínio, eu estou fazendo a gestão jurídica, eu quero ser candidato. Desculpa, Roger, não é o momento. Eu sou amigo da fulana que me trouxe aqui. Quem manda na Assembleia é o presidente. Olha, nós não se cogitou a eleição do síndico profissional nesse momento. Nós estamos tocando, não dá para alguém aparecer num condomínio e dizer, olha, eu sou síndico profissional. Não. É importante que a gente siga um processo para que vocês também não se queimem. Então, o condomínio já tem um síndico profissional. Beleza, então ele abriu as portas para isso. Então ele emite uma carta convite, o jurídico ajuda, faz às vezes o protocolo. É importante que exista um protocolo, como no prédio de vocês, os requisitos. E a gente ratifica esses requisitos numa assembleia anterior. Mas os requisitos são muito difíceis. O Roger não vai conseguir estar lá, porque requer 20 anos de síndico profissional. Não faz mal, se aquela assembleia entendeu que eles querem um síndico que fale 3 línguas, é problema do prédio. Cada um define o síndico que quer ter, desde que não seja discriminatório, desde que não seja algo que seja direcionado, ele pode entender o perfil do profissional que ele quer. O ideal é que, previamente, esses profissionais sejam chamados, pré-selecionados por um conselho, e que na Assembleia não virem aquelas situações que nós muitas vezes vivenciamos. É melhor você não ir para a Assembleia do que chegar na Assembleia com 20 candidatos para falar 3 minutos. Não dá. Daí o que vai contar? Feira de peixe. O que vai contar? Você vai olhar, poxa, acho que o seu Dilson pode ser um bom síndico. Esses prédios, eles erram constantemente. Eles não conseguem aprofundar uma apresentação mais de 3 minutos. Então, o conselho, esse é o papel do conselho, pré-selecionar aquele que tem o perfil. Poxa, que levem 5, mas que não levem 20. Algumas assembleias levam 20. Então, pré-seleciona, define métricas, cria os parâmetros orçamentários e leva o profissional. E define quais são as métricas. É o prédio, o condomínio é um ambiente privado. Por mais que o síndico possa ser externo, quem escolhe se vai querer ter um síndico externo ou não é os condôminos, é aquela massa. Lógico que a gente tem problemáticas às vezes, Vanessa, porque determinados condomínios não têm, pega um condomínio de 1000 unidades, metade quer profissional, metade quer. Então, daí, nesse caso, eu vou submeter o profissional também. Eu vou dizer, olha, eu tenho um sim, mas eu vou criar critérios. A resposta de tudo é criar critérios. Mas eu sou morador, eu quero um profissional. Tudo bem. Então, senhores, vamos abrir para profissionais? Não. Tem 8 candidatos moradores. Então, pessoal, nós não vamos abrir. Eu vou entrar na justiça. Pode entrar. Metade quer profissional, metade não quer. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos criar um critério que o que é conversado fica mais fácil. E a gente tem uma grande problemática porque esses casos chegam na justiça tortos e não dá
nem sempre dá para endireitar. E daí a gente tem julgados que não condizem com a situação real. Ou porque eles têm 1.000, 2.000 laudas e nenhum ser humano consegue fazer a leitura aprofundada disso, então vai ser uma decisão insatisfatória, e depois vai para o tribunal, e depois, quando o caso for ser decidido, o síndico já saiu, já tem outro e está resolvido. Daí a sensação é de frustração de que a justiça não funciona. Então, o melhor caminho é realmente trabalhar num condomínio de forma empresarial. O síndico tem que ser alguém profissional, ou, se for morador, um morador que se profissionalizou. E profissionalização não quer dizer só que vive disso, mas que trabalhe de forma profissional. E da mesma forma que na minha empresa eu tenho que ter um advogado, eu tenho que ter um contador, eu tenho que ter no condomínio o meu departamento jurídico. Por mais que eu seja advogado, eu tenho que ter uma administradora de confiança, e não para fazer coisas erradas, justamente para evitar que elas sejam feitas. Eu preciso de uma equipe. Ninguém consegue gerir um condomínio de 1.000, 2.000 unidades sem uma gestão profissional. Esse é o norte do mercado. Então, nesse cenário, eu consigo construir uma situação de maior segurança jurídica e maior preservação. Porque a hora que você está preservado na gestão, você tem poder. E outra coisa, eu lembro de uma assembleia que eu fui contratado, e daí eu sentei na mesa, entrei mudo, saí calado. Não, mentira. Primeiro, um cara começou a falar, eu pedi para ele ficar quieto, ele ficou quieto, ofendido comigo, e não falei mais nada a assembleia inteira. Acabou a assembleia, a síndica falou para mim assim: você nem precisava ter vindo, você não falou nada, hoje ele resolveu não ficar gritando. Eu falei: a senhora está equivocada, ele simplesmente não gritou porque ele percebeu que tinha um advogado na mesa e que já tinha se desentendido com ele. Então, é a mesma coisa da polícia, da ronda preventiva. Ah, não tem bandido, nem precisava de polícia. Não tem bandido justamente porque naquela rua tem a polícia, ou porque tem o totem da Ganá. Ah, aqui nessa rua a gente nem precisava do totem. Não, vocês não têm problema porque vocês estão organizados, porque a pessoa se sente inibida. A assembleia é uma arte, pessoal. Eu quando fui começar, eu me senti inibido. Eu já fiz assembleia com professores de direito civil com conhecimento infinitamente melhores do que o meu e maiores. Foram engolidos nas assembleias. Porque não é uma questão de direito, é uma questão de habilidade, é uma questão de percepção. Então, essa assembleia é uma arte. Fazer uma assembleia é uma grande arte. Da mesma forma que o policial precisa ir para a rua de colete, de arma, eu preciso construir um cenário propício. Fui numa assembleia do Roger uma vez, onde a mesa diretora estava atrás da coluna. Eu falei: Roger, ele nem lembra disso. Eu falei: Roger, essa mesa aqui que os caras colocaram, você nem existia, Jaime, na vida dele. Eu falei: Roger, essa mesa aqui, vamos tirar da atrás da coluna, vamos pôr ali do lado. Não, o advogado, porque no começo o advogado sentava na plateia. Eu falei: não, o advogado vai sentar aqui, põe uma plaquinha com o nome de cada um que está aqui. E outra coisa, tinha o conselho, metade do conselho era contrário à gestão. O que nós fizemos? Põe todo mundo na mesa. Porque atrás da mesa, a hora que você chamou o cara que é contrário atrás da mesa, pelo menos estrategicamente ou visualmente, ele está do seu lado. Então, o público vai atacar tanto você quanto o cara, só que isso é comportamento em sociedade. Então, ele vai pensar 2 vezes antes de agredir o Roger, sentado na mesma mesa que ele, a partir do momento que ele é gestão. Então, ele percebe que ele também é gestão e que ele também pode ser atacado. Por mais que ele não concorde com o Roger, ele vai ser atacado também. Então, assim, essas situações são estratégias que precisam ser trabalhadas e precisam ser construídas. E vai mitigar, vai minimizar os riscos. Não quer dizer que eles não vão existir. É, sim, um momento de beligerância e eles vão existir. Mas a gente consegue, dentro de um cenário não propício, isso tem muito a ver com Sun Tzu, a arte da guerra. É estratégia. Antes de entrar na batalha, estude o campo, estude. Ele costuma dizer que você vence a guerra antes da batalha.
E é verdade, no condomínio é a mesma coisa. Quantas vezes a gente chega lá, eu vou lá para o que Deus quiser. Você vai se ferrar, você vai se dar mal. Eu tenho que compor antes, eu tenho que entender os anseios. Se eu quero muito uma situação, eu vou tentar compor, eu vou construir. Isso funciona na política, isso funciona em qualquer situação. Porque se eu chegar lá de peito aberto para convencer aquele condômino, já era. Desde que seja uma situação legal, que beneficie a todos, mesmo assim, às vezes eu preciso trabalhar essas situações. Diz respeito à necessidade ou não de um contrato. Pessoal, eu acho que é importante para o síndico o contrato. Porque esse é o motivo que se escolhe um síndico profissional. Por que se escolhe um síndico profissional? Primeiro, porque ele é externo, ele não tem vínculos. Segundo, porque a relação dele está atrelada ao contrato. Terceiro, porque ele é profissional. Ele, em tese, entende daquilo que ele está fazendo. Não estou falando daquela parcela de aventureiros no mercado, estou falando de vocês. E esse contrato ele vai proteger as relações, porque isso funciona no jurídico também. Eu preciso de uma assessoria jurídica, mas a gente não tem demanda. Não tem quase demanda. Dá para fazer baratinho. A hora que você assina o contrato, começa a vir demanda do teto. Assim, não, mas você não tinha demanda. Que apareceu. Então, qual é o limite do síndico profissional? É o que está ajustado no contrato. Visita 2 vezes por semana. Dá para vir na reunião à noite? Dá. O que nós fizemos hoje no nosso contrato? É isso que você quer? O preço é tanto. Você quer uma visita a mais? Vai custar. Você põe, você pode não cobrar, mas você põe porque daí você tem como dizer, olha, isso foge do que a gente acordou inicialmente, porque por R$1.000 eu venho uma vez por semana, por 2.000 eu consigo vir 2, mas daí ele fala, é só uma, daí você está indo lá 5 vezes, ganhando 1.000 e não trabalhando nos outros. O momento da sociedade que nós vivemos é uma sociedade de volume, pessoal. Quem não entender, eu preciso prestar o melhor serviço possível dentro do volume. Esse é o estresse, Roger. É esse o segredo. Se fosse fácil, todo mundo prosperava. É isso aí, é um mega desafio. Porque ser síndico no começo da sindicatura profissional, a R$5.000 por prédio, eu pegava 2, 3 e estava satisfeito. 4, estava com 20 pau. Hoje eu preciso pegar 6, 7, daí eu perco 1, porque o morador quer ser síndico também profissional, então eu preciso criar um volume, criar uma escala. E criar escala custa, pessoal. Custa porque eu preciso de estrutura, eu aumento o meu risco, eu amplio o meu risco e eu passo a viver um estresse constante. Eu estou na praia, eu às vezes acordo na praia, adoro ir para a praia com as crianças, e às vezes 7 horas da manhã tem ligação. E tudo bem, eu escolhi isso para viver. Eu preciso dar. Olha, tudo bem, vai falar com a Débora, vai falar com tal, a gente vê, não sei o quê. Eu preciso dar vazão. Então, eu preciso entender, isso não é para mim. Beleza, muda de profissão, ajusta outra coisa, mas não dá para falar, eu não vou educar os condôminos. Se fossem todos educados, se fosse tranquilo, não precisava da gente, pessoal. Se todos os condomínios não tivessem problemas jurídicos, eu não existia. Eu falo para a Débora, desde que a gente se conhece, o problema não é ter problema, o problema é não ter solução. A questão é que isso não pode acabar com a minha saúde mental. E às vezes acaba, O sucesso não é uma corrida única, são várias corridinhas. O Rodrigo, de 10 anos atrás, a cada 6 meses era internado no hospital. Com problema de estômago, com estresse, tomar soro na veia. O Rodrigo de hoje, graças a Deus, tem parado pouco. Por quê? Porque a hora que eu sinto que o limite está chegando, isso só a maturidade pode trazer para a gente, eu respiro, eu paro. Não importa que eu não vou trabalhar. Eu hoje faço home office alguns dias, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu paro, desacelero. Não adianta. Trabalhar com a cabeça tem um momento que não produz. Quando não produz, não adianta insistir, tem que parar e descansar. É o sono reparador. É o problema que, às vezes, não é nosso. Não é nosso. Tá me perseguindo nesse condomínio? Está aqui a carta de rescisão, vai perseguir outro. Assim, é livramento. Só que, às vezes, ele vem disfarçado. Então, eu preciso estar em paz para ter essa percepção. Porque a hora que eu estou com esgotamento, é assim,
pessoal, infelizmente eu tenho uma grande sensibilidade e muitos de vocês eu conheço há muito tempo. A hora que eu olho nos olhos do Roger que ele está exausto, a hora que eu vejo a Augusta que ela está exausta, eu sei o que eu estou falando. Então, assim, não adianta, entendeu? Tem feriado, alguém vai me cobrir, eu vou pôr alguém, eu vou relaxar, sem medo de ser feliz. Não se sintam culpados de relaxar e de fazer coisas que dão prazer a vocês, porque o resto do tempo é muito puxado no que a gente faz. A gente precisa estar com a cabeça boa, Betina, senão não vai. E outra coisa, a energia, quando ela começa a fechar, você não pega mais prédio. Você não pega. A hora que você começou a reclamar daquele seu prédio, ou aquele problema te engoliu, você fecha, não entra mais prédio. Não entra, porque você fechou o canal de prosperidade. Tá? Finalizando, eu vou falar do contrato, já vou passar uns 2 minutos do tempo, mas não precisa se irritar, porque são apenas 2 minutos. Já bateram palmas para você, então você fica boazinha. Eu estava falando com a Augusta, antes de finalizar, Joyce, que eu vou falar só mais uma coisa para finalizar, que no fim de tudo isso, o que vale não é o dinheiro, é a jornada, pessoal. É o carinho, é você poder ligar, é você poder reencontrar, é você encontrar alguém há 10 anos, reencontrar, ajudar, ser ajudado. Isso é o que fica, porque o negócio, a gente vai sobreviver, quem continuar no mercado a gente vai se reencontrar, mas assim, isso que é construído em volta de tudo isso, que é importante, é esse o prazer. Sabe, é tomar aquele café, perguntar como é que está o filho, como é que foi na praia, como é que está as plantinhas lá no condomínio, como é que está o Palmeiras, sabe? Isso é algo que completa. Então, assim, não percam o prazer da jornada, porque o fim de tudo isso, o fim é o término do mandato e o fim é o término da vida. É só o intervalo que eu estou aqui. Então, eu tenho que achar esse prazer nesse momento. Rever a Vanessa, fazia tempo, e logo falei, Joyce, já chama a Vanessa, já não libera a Vanessa para o próximo café. O Silvio também, que a gente se encontra há 200 anos. Falamos com o menino lá, que você indicou, muito bom, um cara bacana, né, Débora? Que cara interessante, né? Jaime, ele chama Jaime, não é? Jaime. Pessoal, para finalizar, Joyce, o contrato. É importante o contrato, só que eu tenho que tomar cuidado, porque pode existir uma confusão jurídica, porque eu não posso assinar contrato comigo mesmo. Então, não obstante eu seja o síndico eleito, eu vou assinar um contrato, por mais que sejam figuras jurídicas diferentes, eu posso ter problemas, conflitos de interesse. Então, o ideal é que eu delegue poderes para o conselho assinar, que eu previamente, naquela seleção que eu vou fazer do síndico profissional, eu já submeta a minuta do contrato. Essa é a minuta do contrato que esse prédio precisa. E daí eu delego poderes no 1348.1 para que o conselho assine em nome do síndico. E esse contrato ele pode ser rescindido pelo conselho? Em tese, quem pode mais, se ele pode assinar, ele poderia rescindir. Depende se a Assembleia deu esses poderes de forma clara, mas vamos supor que a Assembleia tenha dado poderes de rescisão do contrato. Mesmo assim, não termina o mandato. É uma lacuna na lei. A nossa legislação ela é uma legislação de 64, que foi modificada, esse Código Civil do Clóvis Bevilacqua, ele já nasce envelhecido também e não contempla as situações do dia a dia. O certo seria uma legislação igual a gente tem na França. A França obriga o contrato. E a rescisão do contrato pelo Conselho de Condôminos finda a gestão. No Brasil, não. Pela interpretação legal, o término do contrato, a eleição é em assembleia e a destituição é em assembleia. Às vezes é ingrato, porque o síndico profissional que entra, ele não atende os interesses, mas às vezes ele está de má fé, não vou sair, e o condomínio fica amarrado. Mas é isso, eu poderia cancelar o contrato, eu vou lá, cancelo o contrato e não pago ele, vou fazer pressão. Daí ele entra na justiça, já tive casos assim,
enriquecimento ilícito, porque ele está se beneficiando de um valor que ele deveria pagar porque foi acordado. Então, ele cancelou o contrato, mas a prestação continua. Então, em tese, esse valor também continua devido. Então, é uma questão... eu não vou resolver todas as questões jurídicas, como as que eu passei para vocês, algumas delas, da eleição, mas eu posso mitigar, eu posso reduzir. Então, se aquela convenção não permite o síndico, eu vou alterar aquela convenção em algum momento. Ah, mas eu quero entrar antes. Entra e altera, ajusta. Então, tem formas e formas de se fazer. Eu vou fazer o contrato. Eu vou delegar poderes. Algumas convenções permitem que o conselho chame a assembleia. Esses casos já foram judicializados e o judiciário entende que é sim possível, com base no 1332, que a convenção defina outras formas de convocação e que as formas trazidas, que pelo síndico por um quarto de condôminos, ela pode ser complementada se a convenção assim prevê. Tá? Isso é uma questão que trata da prevalência do direito privado sobre grande parte das situações, apenas ficando suscetível às normas de eficácia obrigatória.